Eu vou trabalhar com o Rio de Janeiro, eu não vou trabalhar com dados de Brasil, embora os dados de Rio de Janeiro possam refletir uma realidade nacional. A cada 10 mortos de forma violenta no Rio de Janeiro, por homicídio, 7 são afrodescendentes. A gente parte do entendimento de que na relação homem-mulher houve ao longo da história também um movimento de preconceito e de inferiorização da mulher. E quando a gente fala da mulher negra, aí a gente fala de um massacre, assim como houve em relação ao povo branco com o povo negro. Você percebe que os locais da violência são os locais da pobreza. E a pobreza no Brasil tem cor. Ela é negra, ela é mestiça, ela é afrodescendente. Essa é a pobreza no Brasil. Na verdade, é um debate, e um debate produzido pelos jovens, né, que provoquem a discussão sobre algumas temáticas, né? Os focos da violência, porque essa população é vítima do descaso das elites brasileiras, que ali não colocam educação, saneamento, assistência médica, enfim, eles são deserdados da pátria. Junto com essa falta de herança cidadã que eles são vítimas, eles também são vítimas da brutalidade da ação policial e da brutalidade da ação do extermínio. A ideia é que a gente possa trabalhar tanto em cima das informações que a gente já tem de acúmulo, como em cima da nossa própria opinião, né? É um debate, ninguém aqui precisa ficar preocupado em mudar a opinião do outro, nem de mudar a própria opinião em função de consenso ou de ideias que devam ser aceitas. Primeiro, a sociedade brasileira, de maneira cínica e hipócrita, definiu fazer um sinônimo de que favela é sinônimo de violência. E se é sinônimo de violência, para ali, o que é carreado como políticas públicas? Políticas de combate à violência, portanto, políticas que levam à morte. Então, os negros não são só os que estão na prisão, nos hospitais psiquiátricos ou vivendo nas ruas. São também aqueles que chegam nos necrotérios, em pesada maioria. São homens negros, os que morrem diariamente nesse país, assassinados. Os caras, quando batem fio um para o outro para tentar identificar um possível, não é nem um criminoso, eles já mandam logo, ó, elemento suspeito cor padrão. Que diabo de cor padrão é essa? A sociedade, ela enquadrou, né, o homem negro, embrulhou o homem negro numa camada muito compacta de estereótipos. Se você sai de um, cai no outro. Você não tem muita saída. A única saída é a derrubada do sistema social, político e econômico que está montado nesses estereótipos. A comparação da beleza entre a mulher negra e a mulher branca ela é muito cruel. Uma mulher negra, para ela ser bonita, ela tem que ser mulata, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser boa de cama, né? Ela tem que ter atributos que não passam pelo seu argumento político, pelo seu conhecimento profissional, pela sua capacidade de arguição. Isso tem sido muito cruel. O racismo, a descompensação do homem e da mulher nessas sociedades onde existir o racismo é um problema muito típico dessa experiência ocidental e não existe só no Brasil, existe nos Estados Unidos, na Europa, em vários países europeus, onde o homem, a mulher aparece como prostituta, como solicitação ao sexo, e o homem aparece como reprodutor, como garanhão. Ambos são objetos do desejo no imaginário dessas populações que dominam os africanos. Você está fazendo algum trabalho, você conquistou algum trabalho, é muito fácil dizer que a mulher ela conseguiu porque
como é que eu posso dizer? Que ela abriu as pernas? Que ela, vou dizer de uma maneira melhor, ela usou a sensualidade para conquistar tais projetos, é isso. Ela é mais ou menos assim. Então, na verdade, essa sexualização do homem e da mulher negra, ou melhor, erotização do homem e da mulher negra como potenciais apenas fazedores de sexo, corre junto com a ideia de potencial criminoso, de potencial fora da lei, de potencial sujeito ao crime. Então, todos esses estereótipos se acumulam. E sobre o homem negro, é quem vai diretamente se vincular à rua, diretamente se vincular à atividade produtiva. Esses preconceitos, eles estão, de certa maneira, colaborando para justificar a política de extermínio que sempre existiu em relação ao homem negro. Estava até comentando que há 500 anos a gente está só tomando pedala rodeio, como você diz por aí. Quando os dados que eu falei há pouco sobre os homicídios no Brasil, quem é que está morrendo, meu Deus do céu? Está morrendo negro, jovem, assassinado a bala. Então, esses dados são considerados normais pelas pessoas. Então, se há uma normalidade nisso, eu interpreto essa normalidade como uma intenção de que seja assim mesmo. Foi feito para ser assim mesmo. Nós vivemos num país onde o negro não se libertou da colonização. O negro ainda é escravo da senzala. O negro ainda vive acorrentado. Consequentemente, o branco também vive acorrentado ao terror, ao medo do negro. Então, estamos dois, negros e brancos, absolutamente acorrentados aos fantasmas da escravidão. Os negros não vieram para cá porque fizeram uma escolha de vir fazer a América. Tá? Eles vieram como escravos, vieram caçados. E isto não é considerado pelas elites brasileiras hoje, que consideram que os escravos, tem gente até que diz que a escravidão no Brasil foi boa, que eram quase... Existem várias pessoas que dizem isso. A escravidão no Brasil foi boa. Os escravos gostavam de ser escravos. Eu já escutei isso aqui nesse Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. O branco precisa ter consciência também de que ele é responsável por essa situação de exclusão. E esse é o primeiro passo para que ele, inclusive, seja nosso parceiro nesse avanço de democracia que a gente quer. O homem branco, representante da inteligência nacional, ele sempre falou pelos negros, pelos índios, por todas as civilizações. Então é dele que sai o conceito de existência ou não da dor do outro. Não é o outro que sente a dor que diz da sua dor. Então no Brasil tem sempre um intermediário, alguém que vai dizer da dor do outro. É uma estratégia ideológica. Por exemplo, é muito comum no meio acadêmico dizer o seguinte: você fala isso porque você é negro, você é do movimento negro. E eu costumo responder, eu falo isso porque eu sou negro e porque eu apoio o movimento negro. Agora, você fala isso porque você é branco e você é do movimento branco. Há um movimento da branquidade na academia brasileira. Só que os brancos da academia brasileira querem dizer que a posição deles não é ideológica nem étnica, é racional. E a nossa, de negros, é emocional e ideológica. A negação do racismo, ela se dá como vício desse mecanismo colonial que continua no interior das pessoas. A gente continua reproduzindo uma postura colonial, porque nós somos ainda colonizados, não fizemos uma profunda lavagem dos resíduos coloniais. Nós temos um país que é muito racista, né? E que dói duas vezes pelo seguinte: primeiro, porque as pessoas não falam em racismo, não discutem o racismo. Segundo, porque as pessoas teimam em dizer para elas próprias que elas não são racistas e elas são racistas. Os brancos sempre questionam a gente, cara, por que falar de novo? Não muda. Se a gente está falando, isso não se percebe. Se a gente está falando de novo, porque não muda nada. Se o Abdias do Nascimento, quando fazia o teatro experimental do negro em 1940, falava do que a gente está falando agora e não mudou nada. Eu sou favorável a um processo amplo de reparação. Um processo amplo de reparação que envolve, inclusive, indenização financeira, mas não só isso.
mas que envolva, sobretudo, a abertura efetiva de espaços na sociedade produtiva brasileira. Estou 200% a favor das cotas, mas não só na universidade. Eu sou a favor das cotas em todas as instâncias da sociedade. Cotas no mercado de trabalho, cota na diplomacia, cotas na igreja, cotas na polícia, cotas nos partidos políticos, cotas em todos os lugares. Eu acho que aí a forma mais combativa hoje de se pensar a reorganização da sociedade é garantir a participação dessa maioria não só na universidade, nas escolas técnicas, nas formas políticas e representativas de organização da sociedade, em todas as instâncias. Sou totalmente a favor das cotas, óbvio, não tem nem como pensar ser contra, não existe essa possibilidade. A cota é uma questão polêmica. Eu, por exemplo, passei a não mais discutir cotas em universidades para estudantes afro-brasileiros. Por exemplo, eu passei a discutir cotas para brancos nas penitenciárias. Eu acho que deviam ter 20% de brancos nas penitenciárias brasileiras. Porque eu vejo lá, o que eu vejo lá é outra coisa. Então eu fico sempre me perguntando, será que eles não cometem crime? Por que eles não estão aqui presos? Mas com essa questão das cotas, hoje a gente percebe que tem muitos brancos que se identificam como negros só para poder entrar na universidade através das cotas, mas que na verdade o cara nunca sofreu discriminação racial. Mas ainda assim, é meio complicado, porque a gente aqui no Brasil tem a questão de se identificar através da cor, ao contrário do que acontece em outros países, que os caras se identificam a partir da origem. Ou você pergunta assim, você é o quê? Você é branco? Você é preto? Qual é a sua cor? Você fica negra. O que você acha? Minha cor é moreno. Moreno? Moreno. Minha cor é a cor brasileira. Pardo, cor parda. Cor brasileira do afro-brasileiro, né, descendente, que foi trazido em condição de sequestro, né, lá das terras da África, lá da terra-mãe. É assim que eu me vejo. A minha cor é escura, né? Negra. O que você acha? Eu não sei, quando a pessoa pergunta pra mim qual a sua cor, eu não vou falar se eu sou bege, amarela. Pô, pela minha descendência negra mesmo, né? Eu acho que eu sou negra e eu me vejo como negra. Pô, cara, sou negro, pô, olha só a cor aqui do negão, onde são? Não tenho cor, eu tenho raça. Qual é a sua raça? Negra. Negra? É. Mas você não tem cor, você é incolor? Não, não sou incolor, é porque quando fala qual é a sua cor, aí fica uma coisa chata, eu não gosto. Mais fácil falar qual é a sua raça, fica mais bonito, você não acha? Pô, não tem muito o que responder, cara. O problema é que a gente tem que assumir a verdade, a gente tem que ser mais verdadeiro, tem que ser econômico e verdadeiro e falar com atitude, sem medo, o que deve ser dito. São problemas que são muito antigos, entendeu? Então não vai ser resolvido de uma hora para outra. Vai demorar um tempo para ser resolvido, então por isso que é bom discutir. Se a gente se calar, eles vão passar o trator em cima da gente, não tenha dúvida. Cabeça erguida, peito para frente, olhar no olho do outro, a perda do medo do homem branco.